Gente, trago aqui mais uma notícia para vocês, dessa vez para falar sobre parlamentar ter falado sobre vários pontos da reforma da Previdência, como por exemplo, o parlamentar começou citando que se realmente há um déficit na Previdência, que ela tem que ser realmente reformada, deve haver uma reforma da Previdência, porém uma reforma com segurança para o trabalhador menos favorecido. Inclusive, o parlamentar começou citando pontos positivos nesta proposta de reforma da Previdência, porém citou os pontos que realmente não dão uma segurança para os trabalhadores e que prejudicarão alguns trabalhadores menos favorecidos, como por exemplo, temos o caso do BPC-Loas, onde está se proposto, onde tem uma proposta para o BPC-Loas que o trabalhador receba um benefício abaixo de um salário mínimo, como temos também no caso da pensão por morte, onde será retirado o teto de um salário mínimo para os pensionistas da pensão por morte, podendo assim receber também menos do que um salário mínimo, onde temos no caso também do auxílio-doença, que dependendo do tempo de contribuição, o trabalhador ao requerer o auxílio-doença também receberá menos do que um salário mínimo, e também temos o caso dos trabalhadores rurais, onde temos uma idade mínima muito elevada, e também no caso dos professores, além da idade mínima muito elevada, também um tempo de contribuição muito elevado. Ou seja, são pontos que não trazem segurança nessa reforma da Previdência para os trabalhadores menos favorecidos, juntamente com o regime de capitalização proposto também na reforma da Previdência, que inclusive o parlamentar citou um dado muito alarmante e que deve ser levado bastante em consideração sobre os outros parlamentares. É um dado muito alarmante, informação essa veiculada inclusive por chefe de pesquisas ligado ao próprio governo, em que para o trabalhador conseguir se aposentar com um salário mínimo, ele recebendo um salário mínimo em serviço, terá que contribuir com 32% mensalmente para a Previdência, ou seja, sendo assim, é um valor de R$ 319,36 mensalmente. Bom, gente, ou seja, é um valor muito elevado, que inclusive vai de encontro com a informação que temos vinda do Chile, em que o trabalhador provavelmente não contribuiu com este valor mensalmente, devido até às condições normais da vida de um cidadão em seu país, que é muito difícil contribuir com uma porcentagem tão alta. Por isso deve ser que essa informação é considerada, essa informação é concretizada lá no Chile, em que trabalhadores estão recebendo metade de um salário mínimo por, obviamente, não terem condições de contribuir com uma porcentagem muito alta. Ou seja, gente, se já tinham parlamentares que desconsideravam uma contribuição de 7,5%, ou seja, R$ 74, de um salário mínimo, já consideravam muito alta, imagina então essa pedida do regime de capitalização, onde o trabalhador terá que contribuir, repito, com 32%, ou seja, resultando assim em R$ 319 do montante de um salário mínimo apenas de R$ 998 mensais. Ou seja, realmente um dado muito preocupante, repito, veiculado por chefe de pesquisas vinculado ao próprio governo. Ou seja, gente, vou deixar a fala do parlamentar falando sobre todos esses assuntos na íntegra. Peço que assistam esse vídeo até o final, curtem se gostarem do vídeo, compartilhem com seus amigos para que eles possam saber a realidade desses pontos impopulares e também, principalmente, deste dado alarmante veiculado sobre o regime de capitalização, que inclusive não deu certo em vários países, 18 no total, já estão se reestruturando por pressão popular. E até o próximo vídeo. Tenho tempo de 10 minutos. Presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o ministro Paulo Guedes, cumprimentar o doutor Rogério Marinho, cumprimentar os demais membros da equipe econômica. Começar, presidente, agradecendo pela presença do ministro e de seus assessores e por mais essa oportunidade de dialogarmos e debatermos esse tema, que é um tema muito importante para o país, presidente. Então, nesse sentido, o meu agradecimento à presença do ministro e da sua equipe aqui. Quando nós olhamos o Brasil de hoje, o que é que nós vemos? Vemos 13 milhões e meio de desempregados. O Brasil tendo deixado ontem
a lista dos 25 países mais adequados para investimento externo direto. Isso foi ontem. Projeções de crescimento que continuamente são revisadas para baixo e a manifestação, constante da desconfiança dos agentes do mercado no próprio sucesso da proposta do governo de reforma da Previdência. E mais grave do que tudo isso, as enormes desigualdades que cortam o Brasil, a desigualdade social, a desigualdade racial, a desigualdade de gênero. Portanto, uma enorme quantidade de problemas que vem se agravando neste governo. Considerando tudo isso, nós do PSB somos favoráveis a uma reforma da Previdência que a torne mais justa, mais sustentável, que aproxime os regimes. Essa preocupação é correta e nós comungamos dessa preocupação. A mudança na demografia brasileira mostra a necessidade de debatermos a sério esse assunto. Mas a pergunta que se faz é: qual é esta reforma da Previdência que deve ser adotada pelo Brasil? E aqui é preciso ser absolutamente, totalmente franco e sincero. Uma reforma da Previdência que fortaleça a rede de proteção social, que não deixe as pessoas desamparadas. Uma reforma da Previdência que, respeitando essa essência, arrume as contas no médio prazo, isso é necessário, mas, sobretudo, para abrir espaço no curto prazo, já agora, para políticas sociais e para investimentos públicos que aqueçam a economia e gerem empregos. Mas isso logo. A Espanha, nos últimos meses, vem apostando nisso. Não por acaso, o partido político que adotou essa política na Espanha acaba de vencer as eleições. Portanto, não se trata de uma reforma da Previdência para torná-la menos protetiva, mas de fazer uma que torne a proteção mais sustentável e maior para os brasileiros que mais precisam dela. E a pergunta diante disso é: esta proposta do governo Bolsonaro faz isso? Lamentavelmente, não. Evidentemente que alguns temas dela precisam ser debatidos. Por exemplo, uma alíquota progressiva para quem recebe mais deve ser debatida? Sim. Esse é um debate correto. Considerar os efeitos das mudanças na demografia, nas regras para acesso à aposentadoria, isso deve ser analisado? Sim. Mas alterar as regras do BPC, reduzindo os recursos de miseráveis, de R$ 1.000 para R$ 400, não. Tornar as regras para a aposentadoria de trabalhadores rurais mais duras, não. Piorar as condições de aposentadoria de mulheres já punidas pela dupla ou tripla jornada, não. Castigar professores e professoras num país que trata tão mal a educação, não. Permitir pensões por morte inferiores a um salário mínimo, o que está previsto nessa proposta, e eu vou citar o artigo ao final da minha fala, não. Acabar com a manutenção do poder de compra de aposentadorias e pensões. O que essa reforma faz? Ela acaba com a garantia de manutenção do valor de compra. Isso é errado, isso nós não aceitamos. E, sobretudo, defender o modelo de capitalização. Isso é o mais grave dessa proposta e nós vamos combater isso com todas as nossas forças. Isso é de uma covardia sem precedentes. E aqui, ministro, é preciso dizer a verdade. Esse modelo não será uma opção ou uma alternativa. Na prática, se tornará obrigatório. Tão obrigatório como foi o FGTS, que foi apresentado como uma alternativa à estabilidade. E o senhor sabe o que acontecia quando as pessoas chegavam para procurar emprego?
chegavam nos empregos e diziam: eu quero emprego, mas eu opto pela estabilidade. E os empregadores diziam: só temos vagas para quem opta pela FGTS. Era um regime opcional que se tornou obrigatório. É isso que ocorrerá com a capitalização. Aliás, o nome correto, vamos também ser sinceros, é privatização. É privatização. A Previdência deixará de ser pública. O que o governo quer é entregar a Previdência para entidades privadas e, vamos ser sinceros também, grande parte delas estará nas mãos de bancos. E, para ser mais sinceros ainda, o que isso significa na prática? Eu vou provar a Vossa Excelência que ninguém vai optar por esse modelo. O economista Fábio Jambiage, que é uma pessoa intelectualmente honesta, defensora da reforma do governo, num estudo recente, afirmou que para se aposentar num regime de capitalização proposto, com uma remuneração equivalente ao último salário, o trabalhador teria que fazer contribuições mensais de até 32% do seu salário durante todo o período laboral. 32%. Dr. Fábio Jambiage. Não se trata de um opositor do governo. Se trata de alguém que atualmente é chefe de pesquisas do BNDES, do atual governo. Ele também disse, ou melhor, aplicando-se o que ele disse ao salário mínimo, o trabalhador teria que contribuir com R$ 319,36 para se aposentar, ao final, com um salário mínimo, que o ministro diz que o governo vai garantir. Sejamos sinceros, isso é de uma covardia sem tamanho. Nós não aceitamos esse regime de capitalização, porque ele vai acabar com o modelo de previdência solidária. Vamos discutir como tornar esta previdência que temos mais sustentável? Sim, vamos fazer esse debate. Vamos aceitar regras que acabem com ela? Não. Nós não aceitaremos a substituição do atual modelo pela entrega da Previdência brasileira a entidades privadas, aos bancos. Porque onde isso foi aplicado, como foi dito há pouco, o estudo da OIT mostrou, de 30 países que fizeram isso, 18 já voltaram atrás. Mesmo o Chile, que Vossa Excelência cita como exemplo, já fez mudanças daquilo que tinha sido adotado anteriormente. Porque não funciona, ministro. Nós não somos contra por uma razão espiritual, filosófica apenas, porque filosoficamente esse modelo é egoísta, o que Vossa Excelência propõe. Nós queremos uma previdência solidária, mas não é apenas por isso, é porque não dá certo. Não deu certo em lugar nenhum, ministro. Por que adotar isso no Brasil? Para que partir para essa aventura? Nós não temos como concordar. No tempo que me resta, duas perguntas. Se o ministro concorda com essa injustiça prevista no artigo 201, item 5, que elimina o piso de um salário mínimo de pensão por morte, isso está eliminado na proposta do governo, insisto, e dizer para Vossa Excelência o seguinte: há um erro na fórmula. A fórmula está errada. Para o governo, a fórmula do governo, se for aplicada, fará com que quem contribuiu mais ganhe menos. Vou dar dois exemplos. Uma pessoa que contribuiu por 20 anos, em cima de um salário de 4 mil, até se aposentar aos 65, terá uma aposentadoria de R$ 2.400. Uma outra pessoa que contribuiu por 25 anos, 20 anos sobre o salário de 4 mil, e mais 5 sobre o salário de 1.000, receberá menos quem contribuiu mais do que quem contribuiu menos. A fórmula matemática do governo está errada. Isso foi publicado no jornal Correio Brasiliense no dia 7 de abril. Por favor, corrijam a fórmula. Agora, com todo respeito, e aí eu peço meus 30 segundos, presidente, para terminar. Se o governo conseguir... Se o governo conseguiu errar na fórmula matemática, como confiar nas outras previsões? Se o governo não conseguiu construir uma fórmula matemática que impeça quem pagou mais de receber menos, como acreditar no resto das projeções do governo? Sinceramente, o governo não passa a menor confiança com um erro tão básico como esse, senhor ministro.